Trump sinaliza que poderá comprar carne bovina da Argentina. E como é que fica o Brasil? Assunto agora para Fernando Iglesias, analista de pecuária das safras e mercado. Muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Simone, tudo bem? Vamos falar assim, está tumultuada a relação comercial Brasil, Estados Unidos, Argentina, né? Então é bem interessante a gente pontuar, colocar alguns pontos com relação a isso. Pois é, Fernando, a Argentina ela consegue atender essa demanda americana? Vai reduzir essa pressão do preço da carne no mercado doméstico? Porque essa seria essa intenção do presidente Donald Trump. Na verdade, a Argentina não tem volume suficiente para atender todas as necessidades norte-americanas, mas de fato, ampliar as compras de carne bovina ali da Argentina ia ajudar a aliviar a pressão inflacionária. O problema é que essa carne importada lá da Argentina, ela vai ter um custo mais alto, por exemplo, do que a carne que é aqui do Brasil. A Argentina aí tem um preço médio que custa 600, 700, 800 dólares a mais que o preço médio brasileiro antes do tarifaço. Então, a melhor alternativa para atender as necessidades norte-americanas hoje ainda é o mercado brasileiro. A Argentina pode, a exportação de carne ali da Argentina para os Estados Unidos vai, de fato, aliviar a pressão inflacionária lá no mercado norte-americano, mas não no mesmo nível do que a carne brasileira poderia contribuir nesse sentido ali para os Estados Unidos. Repito aqui mais uma vez, seguimos aí como melhor alternativa para o fornecimento de carnes, não só para os Estados Unidos, como para outros parceiros comerciais. E a reunião, o encontro entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump vai ser aí muito importante para sedimentar um potencial acordo entre os dois países e restabelecer essa corrente de comércio. Pois é, lembrando que a carne brasileira, né, ela tem essa sobretaxa de 50% aí, imposta pelo governo Donald Trump. Tem essa possibilidade do encontro, não é, entre o presidente Lula, o presidente Donald Trump. A gente já viu aí os secretários, né, o ministro de Relações Exteriores tocando essa primeira conversa. Fernando, a gente viu também aqui, acabamos de noticiar que uma organização agrícola dos Estados Unidos demonstrou preocupação, então, com essa possibilidade aí do aumento das importações da carne argentina, falando que os produtores americanos, os pecuaristas, né, eles enfrentam sérios problemas com a concorrência. Lembrando que o rebanho americano, você já vem falando aqui há um bom tempo, né, o rebanho americano está diminuindo, não é? E tem toda essa questão. Do lado de lá, eles também estão apreensivos, né, com essa chegada da carne argentina, porque é uma concorrência também com eles, não é? Os pecuaristas lá dos Estados Unidos estão pensando nas margens, na rentabilidade do próprio negócio, o que é bastante compreensível. Eles tiveram uma década bastante complicada, custos de produção lá nos Estados Unidos são elevadíssimos, os preços ali das categorias de reposição são muito altos, da mesma maneira que a gente vê um custo de nutrição animal que também é dilatado em vários anos dessa década lá nos Estados Unidos. Então a pressão sobre as margens é muito ampla. Nesse ano de 2025, o pecuarista norte-americano está conseguindo conviver, sim, com margens melhores, está conseguindo conviver com custos um pouco mais controlados, mas, de qualquer forma, para o consumidor norte-americano, quando a gente olha para o prisma da carne bovina no varejo, os preços realmente são bastante proibitivos e exigem aí uma ação do governo norte-americano em prol da importação, para colocar produto dentro de casa e realmente diminuir, aliviar essa pressão inflacionária. No início do ano, um dos grandes vilões da inflação lá nos Estados Unidos era o ovo. A gente discutiu bastante isso aqui, sobre a crise do ovo lá nos Estados Unidos. E hoje, o principal vilão da inflação no mercado norte-americano é a carne bovina. Então, essa dinâmica de importação ela vai ser muito importante para o mercado, para que você consiga, de fato, né, avançar aí, né, em oferta para atender a população dos Estados Unidos, que hoje está convivendo realmente com um hambúrguer, né, que é a preferência nacional, com preços bastante proibitivos. E, Fernando, como alternativa a essas tarifas impostas ao Brasil, né, os Estados Unidos estavam comprando pelo menos carne do México. Como é que está essa importação aí do país que faz fronteira com eles, o México? Eles ainda estão adquirindo a carne mexicana?
Inclusive o que a gente chama de triangulação ou arbitragem. O México tem expandido compras de carne bovina aqui do Brasil e faz repasse, sim, para o mercado norte-americano, tem exportado para o mercado norte-americano. Esse tipo de operação tem sido comum. O México tem comprado volumes cada vez maiores de carne bovina aqui do Brasil e a expectativa que nós temos realmente é que o México continue fazendo esse tipo de operação enquanto o tarifaço estiver aí válido no mercado. Então, essas tarifas que estão onerando os produtos brasileiros, eles reduziram a competitividade do produto do Brasil, mas, de qualquer forma, outros países estão fazendo remessas maiores para atender essas necessidades dos Estados Unidos no mercado global. Então, está acontecendo uma ponte Brasil-México, México-Estados Unidos, justamente para atender essas carências norte-americanas. Mesmo que essa carne chegue no mercado norte-americano com custos maiores do que a carne diretamente exportada do Brasil para os Estados Unidos, antes do tarifaço, logicamente. A gente está vendo as ameaças de Donald Trump às tarifas, né, aos produtos chineses. Se não tivesse acordo, essa reunião aí com Xi Jinping, ainda incerta. A China não comprando soja, já noticiamos aqui, não comprando na soja americana, está comprando na soja brasileira. Essa tensão segue pressionando aí os mercados. A gente viu hoje aí o mercado da soja, o Silmar Milho trouxe para a gente essa informação. E nesse caso, a China, vamos falar dela ainda? Não está comprando a carne aí de frango ainda do Brasil? O que está acontecendo? Bom, em relação ao frango, a China ainda não restabeleceu a corrente de comércio em relação à carne de frango brasileira. Já deveria ter voltado a comprar. Recebemos recentemente uma missão chinesa que inspecionou todo o sistema produtivo brasileiro. Nós mostramos por A mais B por que os produtos avícolas aqui do Brasil são seguros, por que não há risco nenhum de consumo, como o Brasil controlou rapidamente a influenza aviária de alta patogenicidade. Tudo isso deveria levar a um rápido retorno da China às compras de produtos avícolas aqui do Brasil, que até agora não aconteceu. Tá? De qualquer forma, o Brasil está conseguindo se recuperar nas exportações de carne de frango, tem vendido aí maiores volumes para Filipinas, para a África do Sul, para os Países Baixos, para o Japão, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, está conseguindo pulverizar suas vendas, mas de qualquer forma nós ainda não temos a retomada das 40 a 50 mil toneladas mensais que a China comprava de carne de frango do Brasil. A boa notícia para o Brasil é que a China tem comprado muita carne bovina. Em setembro teve o maior volume de compra da história da carne bovina brasileira pela China e ela vai priorizando o produto brasileiro em detrimento de outros fornecedores tradicionais de carne bovina. Inclusive, aquela corrente de comércio Estados Unidos-China para carne bovina está praticamente fechada, muito em função do não credenciamento dos frigoríficos norte-americanos para fornecer carne bovina ali para o mercado chinês, fato que aconteceu logo no primeiro trimestre desse ano, e aí abriu a porta para os produtos brasileiros. O Brasil, nesse terceiro trimestre, exportou seu maior volume da história de carne bovina, com destino ao mercado chinês, e não por acaso bateu o recorde mensal de exportação em julho, agosto e setembro. Fernando, eu queria falar um pouco também do mercado hoje, do mercado do boi gordo e também da carne suína, né? As exportações de carne suína cresceram na média diária até a terceira semana de outubro, mas o faturamento ainda é o menor que o de um ano atrás. Vamos lá, como é que se comportou hoje o mercado do boi gordo? Bom, o mercado do boi está trabalhando de lado em São Paulo, né, com perfil lateralizado na negociação, preços acomodados ali entre 310 e 315 pela arroba do boi gordo em São Paulo. E o que a gente evidencia é uma dificuldade de estabelecer novos pontos de máxima, alcançar novos objetivos ali de preços, mas mesmo assim nós acreditamos numa arroba do boi gordo mais valorizada ali para novembro e dezembro, pensando no período de festas que aquece o nosso mercado interno, pensando em exportações cada vez mais agressivas, mais robustas, que vão nos dando uma condição, uma capacidade de exportação, né, e, enfim, que é bastante significativo. E agora, para o mercado da carne suína, nós temos também o ápice do consumo no mercado interno e exportações que não param de crescer, com destaque para exportações para Filipinas, para Singapura. O Brasil vai conseguindo diversificar seus mercados na carne suína e isso tem sido bastante interessante, o desempenho é fantástico. E o Brasil vai, sem dúvida, bater um recorde de embarques na atual temporada. Precisa realmente dar uma melhorada no preço médio, mas, de qualquer forma, em termos de volume, o desempenho é bastante positivo. Tá certo, Fernando Iglesias. Muito obrigada pela análise com a gente hoje, nesta terça-feira. Uma boa noite para você. Até semana que vem.
É sempre um prazer, Simone. Um grande abraço a toda a nossa audiência e até a próxima. Obrigada, querido. Tchau, tchau. Até lá.